Opa, e aí pessoal, tudo bem? Hoje então, nesse novo quadro que eu vou estar fundando, que eu vou utilizar ele, na verdade, mais para fazer uma revisão das leituras que eu faço conforme o tempo vai passando, que eu estou sempre lendo alguma coisinha, né? E vou utilizar ele para fazer uma pequena resenha do livro e trazer um pouco de conteúdo para vocês. E o mais importante para mim, na verdade, é dar uma revisada naquilo que eu aprendi com o livro, naquilo que eu tirei do livro, daquilo que eu tirei de proveito do livro, né? Então, para quem está assistindo aí, eu creio que seja melhor você ler o livro do que me ouvir aqui, porque, claro, não dá para exprimir tudo, não dá para trazer tudo que o livro contempla em um vídeo de meia hora ou de uma hora que seja. É muito melhor você ler o livro por si próprio e tomar suas próprias conclusões, claro. Além de talvez você conseguir adentrar camadas que eu não consegui, que eu não consegui. Mas qual livro que a gente vai tratar hoje? Bem, hoje a gente vai tratar. Hoje a gente vai tratar, então, como eu estava dizendo, de um dos grandes clássicos da literatura cristã, que não chega bem a ser uma apologética cristã, mas é mais um relato de conversão ao cristianismo, que no caso é do Chesterton, né? E o livro que eu estou falando é o Ortodoxia. Bom, o Ortodoxia, então, sendo esse clássico universal da literatura cristã, ele é muito lido aí em diversos círculos do cristianismo, sejam eles protestantes ou católicos, mas ele geralmente é uma das leituras obrigatórias se tu queres compreender aquilo que vem a se tornar uma defesa do cristianismo na modernidade, principalmente, né? Que aqui o Chesterton, que foi um homem moderno, nasceu no século XIX ainda e morreu no século XX, 1936. Ele passa por um processo de conversão, de volta, na verdade, ao cristianismo, né? Que a família dele era anglicana, a família dele era protestante anglicana da Igreja da Inglaterra, que vem dessa, desse desejo de autonomia do clero inglês perante o clero de Roma, claro. Mas ele vem, então, de uma família anglicana e ele vai passar por um processo de conversão ao catolicismo mais tardiamente. Enquanto ele escreveu esse livro, quando ele escreveu a ortodoxia, ele ainda era anglicano, então ele não tinha se convertido ainda ao catolicismo romano. Mas por que que isso é importante? Claro, nos outros livros a gente vai ter uma defesa mais ferrenha da própria Igreja Católica, do apostolado da Igreja Católica, da hierarquia da Igreja Católica. Nesse livro a gente tem uma defesa mais geral do cristianismo como Jesus vai colocá-lo, né? O cristianismo mais universal. Então, o importante aqui, para a gente entender a ortodoxia, é pensar em que contexto que o livro vai surgir. Bom, como eu falei, Chesterton era um escritor moderno, escreveu mais de 80 obras, incluindo entre elas romances e obras apologéticas que tratam de economia, ele era um um grande arauto do distributismo, né? Então, tratam de economia, de política, de religião, claro,
entre diversos assuntos que ele se aventurou aí na vida dele. Ele foi jornalista, ele tinha uma coluna em um jornal inglês da época, e foi a partir desse veículo que ele conseguiu dar voz às suas ideias, que eram ruralistas, cristãs, conservadoras, que a gente chama de conservadorismo hoje. Não bem o que a gente vê sendo nomeado conservadorismo é o que ele defende, claro que não. Que hoje em dia o conservadorismo se tornou algo diferente, algo até acabou sendo desvirtuado muitas vezes, tá? Aqui a gente tem um conservadorismo muito mais contrário ao liberalismo, sabe? Que também é contrário ao capitalismo, não é aquele conservador liberal que a gente vê hoje em dia, que o cara, na verdade, é um anarcocapitalista embustido, tá ligado? Não que isso seja ruim, não dou opiniões políticas, mas é diferente, certo? É diferente. Aqui eu tento fazer a análise o mais imparcial possível, não importa se eu sou cristão ou não, eu li esse livro aqui de forma parcial, claro, vai ter uma parcialidade no julgamento, mas eu vou tentar não deixar minha posição clara, pelo menos. Ok. Então, começando, para a gente entender a ortodoxia, como é que a gente pode. Qual o ponto de partida que a gente deve tomar? Bom, a gente tem que lembrar da situação em que a ideia do livro surgiu. Chesterton estava andando de ônibus e ele estava conversando com outro escritor, né? Que eu não vou me lembrar o nome. Eu acredito que seja Henry Newman, eu não me lembro mais. Mas Chesterton falando que o homem não deveria acreditar em si mesmo, o que seu interlocutor achou absurdo, ele, o Newman, né? Ele pergunta para Chesterton, que eu creio ser o Newman, o que o homem deve acreditar, se não em si mesmo, certo? Essa é a pergunta que dá o ponto de partida para o livro. Então, se o homem não deve acreditar em si mesmo, no que ele deve acreditar? Porque é algo muito contundente, né, fazer essa pergunta. Porque se você não deve acreditar em si mesmo, então em o que mais você deve acreditar? Porque o mundo moderno torna o individualismo algo banal, sabe? Não existe nada que não comece a partir do individualismo. Para crer em algo, você precisa primeiramente crer em si mesmo. Isso, é claro, é um dos pressupostos, inclusive, da ciência, mas se a gente concebe isso numa escala subjetiva e generalizada, como a gente vê no mundo moderno, isso tem implicações mais profundas. A primeira implicação, então, que Chesterton vai trazer, tentando explicar por que a gente não deve crer em si mesmo, é o simples egoísmo. O egoísmo de crer em si mesmo gera aquilo que ele chama de teosofista. O que é um teosofista? Na verdade, teosofistas são pessoas que todos os dogmas religiosos, todas as religiões institucionalizadas em prol de algo que eles mesmos tenham fundamentado. O que eu quero dizer com isso? Os teosofistas são, na verdade, grupos de pessoas que possuem uma religião própria, ou seja, eles acreditam conforme eles julgam certo acreditar, eles não dependem de nada externo para isso. Mas por que isso seria ruim, né? Porque é algo tão individual e tão subjetivo, e tendo em vista que a gente não consegue provar a existência de Deus, por que eu não posso fazer isso? E nem negá-la. Mas por que eu não posso ser assim? Por que eu simplesmente não posso acreditar numa força, talvez? Por que eu não posso acreditar em qualquer coisa? E é isso que o Chesterton vai responder a essa questão. Ele vai, primeiramente, formular uma resposta baseada na ideia de que
Se você acredita em si mesmo, e se você acredita que Deus está em si, Deus está em ti, o que isso implica? Você é Deus. E isso é o maior egoísmo que a humanidade, que um ser humano pode falar. Porque ser Deus presume, pelo menos na teologia cristã, uma série de atributos que são diretamente responsáveis por subjugar os demais. Então, a ideia dessa ideia do gnosticismo, né, que a gente tem, que era uma das vertentes heréticas, então, do cristianismo primitivo. Heréticas, claro, em relação ao catolicismo romano ou em relação ao resto do cristianismo naquela época, mas essas correntes gnósticas, então, elas creem que o acesso a Deus ele deve ser feito de maneira individualizada o, e que Deus possui uma unidade, uma pequena fragmento dentro de nós mesmos. Bom, a primeira implicação, então, Charles vai falar que isso é uma das formas mais exacerbadas de egoísmo. Claro, existiram pessoas que reivindicaram ser deuses ou Deus, mas esse tipo de pessoa, normalmente, ou elas são lunáticas, ou elas não realmente acreditam na própria declaração. Então, é isso que Chesterton vai dizer, que o ápice do egoísmo é dizer que Deus habita cada um de nós, ou que Deus está dentro de cada um de nós. Dando seguimento, então, à sua crítica à modernidade, ele vai trazendo alguns traços que são contraditórios da modernidade e vai comparando isso com a religião cristã. Bom, Chesterton vai ressaltar muito bem alguns paradoxos que são empregados para desqualificar o cristianismo. Um exemplo: Nietzsche critica o cristianismo pelo fato de sua moral, em tese, ser uma moral voltada para os escravizados, uma moral de pessoas fracas que se utilizam desse aparelho, desse sistema subjetivo que é a religião, para subjugar os mais fortes e, portanto, tornarem-se dominantes. Por outro lado, muitas das críticas modernas estão voltadas na direção contrária, não em criticar a moral cristã, mas talvez criticar uma hipocrisia entre o verdadeiro segmento dessa moral e as atitudes da Igreja Católica, por exemplo. A gente vê, então, que alguns modernistas vão falar que a Igreja Católica é uma instituição bárbara, ou a Igreja Católica é uma instituição que não respeita o ensinamento de Cristo. Por quê? A Igreja Católica prega o amor de Cristo e, por exemplo, promoveu as cruzadas. Isso não faz muito sentido, né? Porque matar em nome de um Deus que é onibenevolente, isso não faz muito sentido. Então, isso seria uma das contradições apresentadas pelos críticos. Só que Chesterton vai analisar essas duas críticas e notar que elas mesmas estão em contradição. Porque de que modo o cristianismo pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Enquanto que Nietzsche critica o cristianismo pela sua fraqueza, pelo seu, pela sua capacidade de subjugar os mais fortes, os outros modernistas, críticos da igreja, vão trazer uma crítica mais voltada ao porquê da igreja exercer tanto poder, porquê da igreja ser tão forte na Idade Média, ou então nesses períodos de grande influência. Então, há sim um paradoxo nas próprias críticas ao cristianismo. As próprias críticas ao cristianismo
acabam contradizendo-se entre si. Então, ao estabelecer essa divergência entre as próprias críticas ao cristianismo, Chesterton vai perceber muito sagazmente que o próprio cristianismo abriga em si uma natureza dual. Por exemplo, a Igreja Católica é tão a favor da vida quanto não o é. Por quê? A Igreja Católica, ela abriga em seu seio tanto monges ascetéticos, quer dizer, ascetas, monges que promovem votos de pobreza, de celibato, que negam a existência corpórea em prol da existência espiritual, quanto o, os casados, o matrimônio, a vida conjugal. São dois sacramentos diferentes. Um é o sacramento religioso e o outro é o sacramento matrimonial. Então, a Igreja Católica ela acaba abrigando essas duas vertentes de negação da vida e de apoio, de afã com relação à vida. A própria figura de Cristo é uma figura bastante dual, não contraditória. Vejam bem, a igreja não é contraditória, o cristianismo não é contraditório. Ele é dual, ele é dualista, ele é ambíguo, num bom sentido, claro. Cristo é a espada, ao mesmo tempo que prega um pacifismo radical. Devemos orar pelos nossos inimigos, devemos dar a outra face, assim como ele é a espada. Então, na verdade, as críticas modernas ao cristianismo só refletem a natureza dual do cristianismo, que, por incrível que pareça, é um dos grandes méritos do cristianismo. A sua capacidade de abrigar coisas, ideias, conceitos tão distintos em seu cerne. Isso é um verdadeiro milagre da instituição cristã e que, com a sobrevivência da igreja durante todos esses séculos, tornou-se ainda mais latente. Por quê? A própria sobrevivência da igreja foi permeada por diversos obstáculos que buscavam muitas vezes transformar essa natureza do cristianismo. Como assim? Por exemplo, o arianismo foi uma doutrina que foi apoiada por grande parte dos patrícios da alta classe do Império Romano após a conversão de Constantino. Então, o que aconteceu naquele momento? Constantino se converte ao cristianismo aos primeiros concílios, mas a pressão externa não influencia na doutrina canônica do cristianismo, como talvez deveria influenciar, segundo os críticos modernistas, mas ela não influencia. Então, o Império Romano acaba tendo uma influência mínima na formação do cristianismo institucional. É claro que existia uma pressão externa para que a doutrina de Ario, o arianismo, fosse aceita, justamente por trazer um Jesus que não seria objeto de adoração divina, que não seria um Deus encarnado. E isso parecia muito mais plausível, muito menos radical para as elites romanas do que Jesus ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, eh, essas contradições em tese evidentes do cristianismo, elas já foram postas em xeque, já foram questionadas desde seu surgimento. E desde lá, o cristianismo foi capaz de comungá-las e tornar um ambiente de convívio, e tornar-se um ambiente de convívio entre elas. Então, Chesterton vai trazendo esse dualismo que também está presente no modernismo
e vai colocando ele em xeque com o dualismo cristão. Por exemplo, o otimismo e o pessimismo. Otimismo, talvez a gente tenha algumas doutrinas otimistas com relação à vida, por exemplo, o existencialismo cristão contra o existencialismo niilista, o existencialismo ateu. Um acredita em um sentido claro para a vida, enquanto que o outro nega qualquer resquício de sentido para a vida. Então, a capacidade do homem de tornar o cristianismo esse objeto de embate é algo que é bastante destacado, e o quanto que a sociedade ocidental também não reflete os traços do cristianismo, sendo bastante dual, né, como ele vai dizer, entre otimismo e pessimismo, que é o melhor exemplo. A gente pode reparar que o otimista é, na verdade, aquele que ama o mundo irracionalmente e que por isso não pode mudá-lo. O pessimista odeia o mundo e não é capaz de mudá-lo. É preciso haver um meio termo entre eles. E é por isso que o cristianismo é tão importante para a sociedade ocidental. Porque ele consegue abrigar dentro de si duas vertentes diametralmente opostas, que são o pessimismo, o otimismo, a visão pessimista da vida, a visão otimista da vida. O cristianismo abriga em si, então, essas duas naturezas extremamente opostas, esses dois modos de ver a vida extremamente opostos. Um bom exemplo que ele dá é a diferença entre um mártir e um suicida. Um suicida é um pessimista. É uma pessoa que, não vendo sentido para a vida, achou melhor perdê-la do que continuar com essa modus operandi sem sentido, entendeu? Do que conviver. Ela perdeu, ele preferiu perder a vida do que encarar essa ausência de sentido. Agora, o martírio, ele nega a vida de forma alguma. O martírio é dar a própria vida em prol do próximo ou em prol de do futuro. Então não seria exatamente uma negação da vida, seria muito mais uma doação da vida. Você doa a vida em prol da própria vida. E é isso que Chesterton vai ressaltar. A diferença entre o martírio e o suicídio reside na ideia de que o suicídio é um ato extremamente egoísta, extremamente negacionista da própria existência, enquanto que o martírio não é um ato egoísta, e sim um ato de própria abnegação total. O martírio é um ato de doação da própria vida, que é o nosso bem máximo, em prol dos outros, em prol do próximo. É claro que essa incapacidade de ver um sentido na existência, pelo menos na existência material, ela vai acarretar em uma série de problemas subjetivos ou emocionais na sociedade moderna, como o melhor exemplo, claro, sendo o melhor exemplo o suicídio, mas Chesterton vai fazer uma análise mais profunda. Quais são as consequências subjetivas disso? Quais são as consequências no modo operante da sociedade? Então, trazendo esses dois exemplos, esses dois opostos, ele vai mostrar que isso é responsável, essa incapacidade, esse relativismo com relação à moral, essa incapacidade de ver um sentido na vida, a ideia de que tudo é permitido for, se você não for prejudicado com isso. Então, essa incapacidade de ver um sentido na vida nos traz algo que é muito mais profundo. A análise que ele faz é de que na sociedade moderna, né, contemporânea, o homem moderno, o homem pós-moderno, o homem contemporâneo, ao abandonar toda essa
todo esse caráter transcendental da vida e abandonar qualquer sentido suprassensível, qualquer sentido objetivo para a vida, ele vai estar trazendo para perto de si, na verdade, além do niilismo, uma incapacidade de agregar pressupostos. O que eu quero dizer com isso? Não existem padrões. Todos os padrões foram abolidos. Se não existem padrões, não pode haver evolução, porque a não existência de padrões presume uma incapacidade de mudança. É claro que aqui a gente está tratando então de uma nova ética, que seria a ética evolucionista. O darwinismo social, ápice do darwinismo social, ideias de eugenia nascendo na Europa. Então a gente tem aquela noção de que os colonizados são inferiores, substancialmente inferiores aos europeus e que por isso merecem a condição em que estão inseridos. E a gente vê essas ideias de eugenia, de limpeza racial, pureza racial, surgindo nesse contexto. E é a partir disso que Chesterton, olhando para esse relativismo moral, ele vai formular então essa implicação que eu falei anteriormente do evolucionismo na moralidade ou nas próprias revoluções. A mudança, que é o bem final da evolução, a evolução é composta por uma série de mudanças, certo? Ela não, ela se tornou algo inviável na Europa justamente por não ter esse pressupostos para que ocorra essa mudança. O que quer dizer com isso? Sem padrões não há mudança. Sem novos padrões, os padrões antigos não podem ser alterados. E aqui ele ressalta que o progressismo, ou então as- os revolucionários, eles acabam. Isso é uma constatação dele, que pode ou não ser generalizada, em algum grau, sim, mas aqueles que pregam a revolução, eles não possuem um padrão bem estabelecido daquilo que seria imposto após a revolução. Porque, digamos, queremos derrubar o cristianismo. Ok, mas qual a moral que você vai colocar no lugar da igreja, da moral pregada pela igreja cristã? E para Chesterton, tudo isso era muito efêmero nas camadas que desejavam, que ansiavam pela revolução. Para Chesterton, portanto, toda revolução que ocorresse no período moderno, ela estava fadada ao fracasso, pois não tinha padrões bem definidos. A gente vê isso, inclusive, em algumas revoluções que ocorreram no século XX ou até anteriormente, como a própria Revolução Francesa, mas no século XX nós temos a Revolução Russa, a primeira Revolução Russa. A gente trata agora, na historiografia oficial, a gente trata eu não sou historiador, tá? Mas eu creio que os historiadores tratem as revoluções russas, a Revolução Russa como uma série de revoluções, porque as primeiras revoluções, elas não são governadas pelos bolcheviques. E sim, quem tomou o poder, na verdade, foram os mencheviques, que eram contrários aos bolcheviques. Mas eles lutaram juntos pela derrubada do czar. Bom, o que acontece? A gente vê então que a própria revolução não tinha um ideal bem definido daquilo que ocorreria após a revolução. Isso não faz muito sentido e foi por isso que a Revolução Russa acabou ruindo, né? Claro que eles tomaram o poder, eles ficaram muito tempo no poder, mas houve uma guerra civil para que os bolcheviques tomassem o poder. Então, houve diversas revoluções russas, é isso que eu quero dizer. Diversas revoluções russas ocorreram até ocorrer aquilo que a gente tem como noção básica da Revolução Russa, que é a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique do Lenin, né?
Então, essa incapacidade de determinar um padrão para a mudança, ela, na verdade, prejudica a própria mudança. E por mais irônico que pareça, fica bem claro que para haver mudança, na verdade, não deve haver mudança. Você deve seguir um padrão bem estabelecido. Aqui a gente pode fazer também um ponto de que na modernidade muitos dos revolucionários buscavam na história uma justificativa plausível ou algo que respaldasse as ideias dele, justamente por acreditar que se isso, se o objeto de evolução, se aquilo que eu quero, aquele ponto que eu quero transformar a sociedade era anteriormente aceito na história, ou seja, a minha mudança foi anteriormente aceita, isso implica em um ganho de crédito para os, no sentido revolucionário. Então, isso é o que a gente tem como instrumentalização da história. A instrumentalização da história ocorre nesse sentido de buscar na história uma justificativa para alterar o presente, ou uma justificativa para subjugar valores morais do presente. Então aí Chesterton, sendo um artista, traz alguns exemplos de como a gente pode visualizar isso através da literatura. Então, a própria sátira, o estilo satírico de escrita, ele vai satirizar um objeto em prol de um padrão pré-estabelecido, um padrão que é auto-evidentemente empregado. Então, né, sátira é esse emprego de um padrão implícito para criticar outro padrão estabelecido. Então, mais adiante, Chesterton vai dar um enfoque maior na capacidade dele de defender a fé cristã. Claro, esse livro aqui é um livro mais autobiográfico, que fala sobre a sua própria conversão e de como ele chegou na conclusão de que o cristianismo sempre fora a religião verdadeira. Então, a gente tem alguns capítulos que se parecem, principalmente os últimos capítulos, ele vai rebater algumas críticas do homem moderno ao cristianismo e sempre trazendo bons argumentos, uma boa argumentação, uma argumentação fundada em fatos. Primeiramente, então, esse cientificismo moderno que a gente vê hoje bastante em voga, né? A ideia de que o material é aquilo que existe, não existe nada além disso, só existe um mundo material, isso é o que a gente chama de materialismo. E o cientificismo é a ideia de que a ciência possui um monopólio da verdade. O que isso quer dizer? Só é verdade se a ciência comprova, ou só é verdade se faz parte do conhecimento científico. Essa afirmação, por si só, não é científica, mas Chesterton, então, traz algumas críticas aqui profundas questionando a própria natureza do conhecimento humano e rebatendo algumas das convicções que o homem moderno tem na ciência. Bom, a primeira delas, e talvez a mais óbvia, é de que a ciência ela reconhece no homem a capacidade de conhecer o mundo. O que isso quer dizer? Existe uma fé inabalável no cérebro humano, na capacidade epistemológica do homem, que é a capacidade de obter conhecimento. Mas de que forma, então, Chesterton vai posicionar esse argumento? Bom,
Primeiramente, a gente tem que lembrar que o universo é formado por recorrências e não leis. O desenvolvimento dessa crítica à ciência, ou melhor, não é nenhuma crítica aqui, ele só está ressaltando um fato da ciência, que a ciência acredita em certos padrões, mas esses padrões não necessariamente vão se manter. A ciência aceita alguns padrões que parecem ser recorrentes, mas não há prova nenhuma de que eles sejam eternamente recorrentes ou que sejam leis absolutas e verdades universais. No que isso implica? Bom, o conhecimento físico que a gente tem, ele é composto por recorrências, fortuitas recorrências. Poderia existir alguma quebra dessa ordem lógica. E é isso que a gente chama de milagre. É essa quebra que a gente chama de milagre. Então, tendo em vista esse ceticismo moderno, os milagres, claro, foram muito criticados como sendo coisas de crenças de crédulos, pessoas ignorantes. Mas eles são uma verdade recorrente na história da humanidade. Pelo menos como fator psíquico ou como verdade material, a gente não sabe, tá? Ocorreram diversos milagres, então é algo que permeia a história humana, algo que aparece independentemente na história humana, essa quebra da realidade física, essa quebra das leis intuitivas da física. Então, é isso. É muito interessante notar que quando Chesterton faz essa crítica a esse orgulho, essa vaidade da ciência, essa essa presunção de que a ciência é a detentora absoluta da verdade, ele está falando sobre a experiência dele com relação ao mundo, da sua passagem da infância para a vida adulta. No capítulo da Ética da Elfolândia, né? E nesse capítulo, então, o que ele traz é uma visão de que a esperança no mundo foi afetada após as revoluções modernas, após a Revolução Científica. O homem perdeu o encanto para com o mundo. E o quão encantador o quão encantadora é a nossa capacidade de conhecer o mundo. Isso por si só já é um milagre, na verdade, né? Porque o mundo seguir esses conformes lógicos é algo extremamente fortuito, que, claro, para os cristãos aponta para a mão do Criador, para uma intervenção divina na origem do universo. E a capacidade mental do homem de conhecer essas ideias que são muitas vezes eternas, a matemática é uma ciência eterna, uma ciência de ideias, e que possui a capacidade de prova, junto com a filosofia, claro. Essa capacidade do homem é extremamente milagrosa. Isso, inclusive, cientistas ateus vão concordar. Mas essa ordem natural das coisas e a capacidade do homem de conhecer essa ordem é uma coisa muito fortuita, é algo muito fortuito. Bom, mais pro final do capítulo, né? A gente tem algumas, alguns pontos feitos sobre religião comparada, porque na, naquela época que ele escreve o livro, ele trata de uma invasão budista, na verdade, está ocorrendo um interesse crescente dos europeus em relação à Ásia, não só o budismo, mas o hinduísmo, também as religiões orientais, né? As religiões orientais estão em voga na Europa.
E muitas vezes o cristianismo é comparado ao budismo. Como a gente sabe, o budismo é anterior ao cristianismo. Siddhartha Gautama, ele viveu na Índia alguns séculos antes da vinda de Cristo ao mundo. Então, é, é esperado que ocorra esse tipo de comparação. Só que, como a gente deve refutar essas comparações? É isso que Chesterton vai escrever. Como ele refuta, qual a diferença então entre o cristianismo e o budismo, que eles estavam sendo colocados tão frequentemente em pé de igualdade pelos europeus? Quais são as diferenças? Bom, um dos pontos principais de divergência entre o cristianismo e o budismo é a ideia de que o budismo é uma religião da indiferença, claro, mas é uma religião que prega a existência universal. Claro que aqui eu posso estar falando bobagem, mas é o que está escrito no livro. Mas a existência única universal. O que eu quero dizer com isso? Existe uma completude para o universo. Todas as coisas fazem parte de uma mesma coisa. Então, esse senso que a gente tem de individualidade, na verdade, não passa de uma ilusão corpórea. O que existe é uma unidade, não uma individualidade. O cristianismo é exatamente o contrário. Ao contrário dessa divindade única que abrange tudo, o cristianismo tem um Deus, que é uma divindade única, claro, também, mas que, durante o ato de criação, rompeu os laços com sua própria criação, certo? O que eu quero dizer com isso? A criação divina, a criação que está em Gênesis, o mito da criação cristão, ele se volta muito mais para uma divisão profunda entre Deus e o homem, entre Deus e o seu objeto de criação. Como se fosse um parto mesmo, né? É algo extremamente violento, porque é uma separação entre o Criador e a criatura criada, e há um abismo entre eles dois. Então, ao contrário do budismo, nós não somos partes do todo. Nós, na verdade, estamos distantes de nosso próprio Criador, nós cristãos, né? Mas a gente vê que a moral cristã, em tese pelo menos, muitos defendem que a moral cristã estaria em convergência com a moral budista. E isso não é bem verdade, segundo Chesterton. Na verdade, existem alguns pontos em que, de fato, há uma convergência entre o cristianismo e o budismo no quesito moral, nas qualidades, naquilo que seria visto como uma qualidade moral. Mas o que não é um ponto de convergência? A particularidade. A particularidade, para os budistas, é algo extremamente nocivo, enquanto essa fragmentação seria algo ilusório para os budistas. Para os cristãos, na verdade, a individualidade é o cerne da criação. A criação só tem valor porque ela é diversa, porque ela contém em si a diversidade e mesmo assim foi criada por um só Deus, um mesmo Deus. Aqui temos novamente a ideia da distância do Criador, que para o budismo tudo é contemplado por um mesmo Criador, e o Criador não só o criou, mas o é. Para o cristianismo, o contrário. Claro que a gente tem vertentes agnósticas, como eu já mencionei, que vão falar que o acesso a Deus está em cada um, que Deus pode ser encontrado no cerne de cada um e que Deus faz parte de cada um.
Vejam bem, o que Chesterton defende aqui é que mesmo o homem tendo sido criado à imagem e semelhança divinas, a criação foi um ato de extrema separação e irreconciliável. Por mais que o homem seja uma criatura mais próxima de Deus do que os outros seres, ele está tão distante de Deus quanto os outros seres. E é nisso que Chesterton também vai trazer a ideia, que foi desconstruída, pelo menos, pelo evolucionismo, de que a natureza é nossa irmã. Nós não somos necessariamente parte da natureza, mas ela é parte da criação. Então, somos filhos do mesmo pai. Isso vai de encontro à doutrina darwinista, no sentido de que, para os darwinistas, o homem é simplesmente um mero animal. Ou seja, ele está em pé de igualdade com a natureza. Para Chesterton, nós não devemos imitar a natureza, mas sim admirá-la. É uma postura contemplativa, uma postura contemplativa em relação a este outro objeto da criação, que não é a mesma coisa que a gente. Nós estamos aparatados da natureza, assim como estamos aparatados de Deus. Então, ao colocar o homem em pé de igualdade com a natureza, Chesterton vai dizer que dessa forma o darwinismo tornou a relação homem-natureza submissiva e anárquica, no qual o homem está submetido ao natural e por isso deve servi-lo. Na verdade, então, os frutos da evolução colocam o homem em choque com a natureza, pois para evoluir ele deve permanecer estático, fiel à mutabilidade. Aqui ele traz novamente essa ideia de que a mudança não é algo bom para a mudança, pois a evolução, que seria uma mudança de algo pior para bom, né? Pelo menos nesse sentido genérico, a gente então vê que tu precisa ter um padrão bem definido para que ocorra uma evolução efetiva, uma evolução perene. Por último, algumas das críticas à igreja cristã são de que sua incapacidade em abrigar o conhecimento científico, em conviver com o conhecimento científico, levou a tomar uma posição negacionista, que seja. Bom, Chesterton vai rebater isso dizendo que a igreja, por ser a igreja de Cristo, sobreviveu a tantas eras históricas justamente por estar ao lado da verdade. Por quê? No momento em que Constantino desejava pelo arianismo, a igreja manteve-se fiel à sua doutrina. No momento em que os povos bárbaros derrubaram o Império Romano Ocidental, a igreja conseguiu voltar, conseguiu ressurgir do Império Romano, sobreviver à queda do Império Romano e tornar-se guardiã do conhecimento que fora legado por esse império. A igreja também é responsável por tirar o homem da Idade Média e talvez não por colocá-lo. Os bárbaros tomando o controle da parte ocidental do Império Romano, né? Com a queda do Império Romano Ocidental, eles acabam se convertendo, tem a conversão de